Na aula de hoje, nós vamos trabalhar preconceito linguístico. Estamos no grupo 7, capítulo 18. A teoria está na página 38. E nós vamos começar assistindo um vídeo sobre preconceito linguístico. Estima-se que a população mundial chegou à marca de 7,6 bilhões de pessoas. Só na cidade do Recife existem mais de 1.600.000 habitantes. Ao todo, no estado de Pernambuco, tem mais de 9 milhões de pessoas, situadas nos mais diversos lugares do estado. Com esse número enorme de seres pensantes, você acha mesmo que todos falam da mesma forma? Obviamente, cada comunidade tem a sua história, a sua cultura, e como a sociedade é heterogênea, tudo que a envolve também é, assim como qualquer língua humana. A inter-relação do homem no meio social às vezes acarreta em estereótipos, como aqueles que acreditam que determinada comunidade fala corretamente e outras não, às vezes influenciados pela mídia. Mas afinal de contas, em relação à fala, o que é certo e o que é errado? A obra Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, do professor Marcos Banho, traz uma abordagem sobre diversos aspectos da língua, assim como o preconceito linguístico e suas implicações sociais. Segundo Marcos Banho, não existe uma forma certa ou errada de se falar. O preconceito linguístico gerado pela ideia de que a fala deve ser baseada na norma culta contribui para um processo de exclusão social. No entanto, devemos lembrar que a língua é mutável e vai se adaptando de acordo com o uso dos falantes. Além disso, as regras da língua determinada pela gramática normativa não incluem expressões populares e variações linguísticas. O preconceito linguístico é algo facilmente notado, visto que muitos indivíduos consideram sua maneira de falar superior, enquanto outros se consideram simplesmente inferiores, acreditando que falam errado. E isso não ocorre apenas com regionalismo, como quando um sulista considera sua maneira de falar superior aos que vivem no Nordeste. O preconceito linguístico muitas vezes está disfarçado na mente das pessoas sem que elas percebam. Como exemplo disso, eu vou entrevistar algumas pessoas para saber delas quem elas consideram que falam certo ou errado na sociedade. Também vou pedir que eles justifiquem as suas respostas. Na sua opinião, quem fala certo ou errado na sociedade? Em geral, toda a sociedade fala errado, porque tem erro de concordância, tem erro de verbo, coloca os verbos errados, certo? E até tem os vícios de linguagem também, né? E concorre também para isso, né? Nós não temos sei lá, uma cadeia que possa orientar as pessoas em falar corretamente, certo? E isso é muito necessário, sabe? Pronto. Na minha opinião, as pessoas que falam certo são aquelas que têm um bom convívio social, aquelas pessoas que se relacionam com as pessoas mais intelectuais, né? Vamos dizer assim. Porque uma pessoa, eu dou o exemplo sempre de uma amiga minha que ela trabalha no fórum. Ela é semi-analfabeta, mas ela não tem nenhum vício de linguagem compatível com a escolaridade dela. Porque ela sempre se relaciona com advogado, promotor de justiça, juiz. Aí o pessoal sempre fala daquele jeito e ela pegou
a maneira deles falar também, de se expressar melhor também, né? Tanto como aquelas pessoas que têm um nível de escolaridade alto, mas que moram em determinados locais, ou a família, ou o convívio que tem aqueles vícios de linguagem que são consideradamente errados, né? Bom, na minha opinião, uma minoria se esforça para falar corretamente, principalmente quem tem envolvimento com o público em transmitir algo. Exemplo, pastor. O meu pastor, na minha opinião, ele fala muito corretamente. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas, a maioria, mesmo pessoas que se comunicam com o público, como muitos professores, como muitos políticos, eles não se preocupam em falar corretamente. Eles querem ser entendidos de qualquer maneira. E nós, do Nordeste, temos nossa língua própria, que chamamos de nordestês, que para nós o importante é a pessoa compreender, desde que o outro compreenda o que foi falado, não nos preocupamos com o politicamente correto, a língua politicamente correta. Certo? Na minha opinião, quem fala certo as palavras são os nordestinos. Porque o Sul, por exemplo, aprende errado e fala errado. Um exemplo, porta, carne. Eles chamam porta, carne, mas ninguém escreve dessa maneira. É escrito porta e carne. E como esse, há diversos exemplos. Por isso, eu acho que as pessoas falam errado porque escutam errado. E a grande maioria fala errado. A grande maioria fala errado. E essa pequena parcela que fala certo, seria quem? Advogados advogados, juízes, né? Fala mais ou menos certo, né? Advogados, juízes, promotores, tem uma colocação adverbial mais ou menos correta, né? Mas o resto da população, os padres também. Padres? Padre também fala correto, muito correto. Porque, eu não sei explicar, eu acho que só o cotidiano deles, né, que leva a isso. Eu acho que é assim mesmo, aquelas pessoas que moram mais no interior, que tem aqueles vícios de linguagem que trocam algumas letras de algumas palavras, eu acredito que seja isso. Mas não tem nenhum falar certo, falar errado, eu acho que tudo é vício de linguagem, né? Preguiça de ler, de se esforçar para falar corretamente, às vezes até timidez, porque tem pessoas que ficam até zombando quando um se esforça para falar corretamente, outros ficam até zombando. E a mania mesmo do dia a dia de falar é errado, assim, não errado, mas esse vício de linguagem, a mania. Ele é mais correto do que o sotaque do Sul, porque o Nordeste pode falar alguma palavra errada por ignorância, por desconhecimento, mas o Sul fala errado sabendo que está errado. Percebo que enquanto uns acreditam que pessoas mais escolarizadas são as que falam corretamente, o restante das pessoas são consideradas maus usuários da língua, seja por preguiça, vícios de linguagem ou desinformação. De fato, a gramática normativa é de suma importância na língua portuguesa, mas as variações linguísticas são tão importantes quanto, talvez até mais. Devemos nos livrar do preconceito linguístico e passar essa ideia adiante, para que outras pessoas não se sintam inferiorizadas pela forma com que elas falam. Sobre o vídeo. O vídeo mostrou para vocês que muitas pessoas têm ideias equivocadas sobre a questão do que é falar corretamente e o que é falar errado. E uma das falas que teve ali, a da mulher aposentada, ela fala que o importante é se comunicar. Se você conseguiu se comunicar, tá tudo certo. E realmente,
Essa questão da comunicação é o que importa. Não importa se você falou corretamente todos os pingos nos is. Se você transmitiu a mensagem, está correto. Claro que também temos a questão da situação, do momento em que vai se falar. Um juiz, por exemplo, não vai falar lá na corte da mesma forma que ele fala na casa dele e vice-versa. Vamos lá. Augusto, começa a leitura, por favor. Tá. Você já reparou que alguns objetos recebem nomes diferentes dependendo de quem os menciona? É o caso de algumas frutas como tangerina ou seria mexerica, que tem o nome alterado dependendo da região em que você está. Muito bem. Então, a tangerina, ela recebe o nome de mexerica e no sul ela recebe um nome ainda mais diferente, que é bergamota. Nome estranho. É. Continua, Caio. A variação na língua nem sempre ocorre apenas pela região. Outro importante fator que gera distintos modos de se comunicar é o tempo. Um exemplo disso são as gírias. Certamente, as gírias que você utiliza no dia a dia não são as mesmas que seus avós usavam anos atrás. É importante pensar, então, que os modos de falar podem levar grandes informações sobre a época do falante. Alguém que, ao referir-se a algo muito interessante, emprega a palavra supimpa, muito provavelmente é uma pessoa com mais idade. Em contrapartida, se alguém dizer da hora ou maneiro, imaginamos que se trata de uma pessoa mais jovem, por exemplo. Muito bem. Então, não é só a região que tem essa diferença linguística. As idades influenciam. As gírias giram de acordo com a idade. Lembram-se, nós já estudamos gírias. Gírias são as palavras próprias de um determinado grupo. Então, o grupo em que estão inseridos os avós, por exemplo, não é o mesmo grupo que estão os jovens. Então, as gírias são diferentes. Pode ocorrer de, por exemplo, uma pessoa mais velha falar uma gíria e você falar, o que isso significa? Ou você falar uma gíria e uma pessoa idosa não compreender. E quando uma pessoa mais velha usa uma gíria dos jovens, os jovens estranham, né? Vocês falam, nossa, ele tá falando gíria. Oi. Isso, tia. Isso acontece toda vez com a minha avó. A maioria das vezes eu falo alguma coisa e ela não entende. Eu falo assim, deixa quieto, vó, você não vai entender. Mas você poderia explicar pra ela, né? Tia, mas eu tento, mas é complicado. Continuando, Gabriel. Costuma-se acreditar que a língua falada antigamente seja sempre superior à língua utilizada no presente. Isso é um equívoco e configura o que chamamos de preconceito linguístico, uma vez que desconsidera as variações linguísticas, históricas ou geográficas como um fenômeno social, esperando se as línguas antigas fossem superiores e intocáveis, ainda estaríamos falando latim. Muito bem. Então, as línguas, elas são um organismo vivo. A língua se modifica constantemente. Nós aprendemos isso nos módulos anteriores. E se realmente falar a língua antiga fosse melhor, ou se ela fosse intocável, nós ainda estaríamos falando latim, porque o latim, a língua portuguesa, é uma língua derivada do latim. Ela foi se modificando até se tornar a língua portuguesa. Então, se essa afirmação fosse verdadeira, nós ainda falaríamos latim. Continua, Giovana.
Evidentemente, de acordo com o gênero textual, não usamos gírias. No caso de um trabalho produzido pelo professor, empregaremos as regras gramaticais aprendidas na escola, tentando usar linguagens mais formal. Mesmo assim, ela ainda apresentará diferenças em relação ao nossos avós ao como que nossos avós escreviam. A maneira como a língua formal se apresenta também muda com o tempo. Muito bem. Então, a língua coloquial, ela se modifica mais rápido. Ela se modifica mais rapidamente do que a língua formal. Mas a língua formal também se modifica com o tempo. Ela demora um pouquinho mais, mas também se modifica. Então, a língua usada por uma pessoa mais velha geralmente apresenta diferenças em relação àquela utilizada por alguém mais jovem. Um jovem apresenta uma linguagem diferente. Quantas vezes, como disse a Maria Clara agora há pouco, nós falamos alguma coisa e o vô ou o tio não entende, a gente fala, deixa pra lá, esquece. E agora vocês vão ver um objeto digital que está disponível no Portal Infinito. Esse objeto digital é como se fosse um joguinho. Então, para você seguir em frente no caminho, você precisa escolher a fala correta. Eu coloquei todas as falas que eu peguei, eu fui colocando nas duas. Primeiro na incorreta, para vocês verem a resposta da pessoa, e depois na correta, tá? Você já parou para pensar com quantas pessoas você fala por dia? Desde a hora que acorda até o momento em que vai dormir? Quando chega à escola, então? Quantas pessoas para conversar? Mas você fala com todas elas da mesma forma? Mesmo sem perceber, adequamos nosso modo de falar dependendo da situação na qual nos encontramos. Fazemos isso para que a comunicação se dê sempre da melhor forma e nosso interlocutor nos compreenda plenamente. Agora você encontrará diversos diálogos em diferentes situações. E assim como na vida real, você deverá escolher o modo de falar que mais se adapta ao contexto de cada diálogo. Lembre-se, quando utilizamos uma variante linguística inadequada ao contexto, podemos passar uma ideia equivocada. Por exemplo, quando somos muito formais em um contexto que exige informalidade, podemos transmitir uma ideia de seriedade desnecessária ao momento. Agora é com você. E aí, Luiz, demorou, hein? Já achei que você daria um cano na aula de hoje e não viria à escola. Bons dias, senhorita Cláudia. Por quem me tomas? Estou ciente de que hoje temos uma avaliação importantíssima. Jamais poderia perdê-la. Por obséquio, a senhorita poderia me auxiliar com a revisão dos conteúdos de tal avaliação? Hã? Luiz, está tudo bem com você? Não entendi nada do que você falou. Fala, Claudinha, que nada. Estou sabendo que hoje tem prova, relaxa. Bora revisar essa matéria? Bom dia, netinho. Que alegria tê-lo aqui neste almoço em família. Coma mais um pedaço de frango assado. O que é isso, menino? Eu não comentei sobre show algum. Eu te ofereci um pedaço de frango assado. Olá, vovô. Tudo bem com o senhor? Também estou feliz pelo nosso almoço. Obrigado, mas eu comi bastante e estou satisfeito. Ah, mas eu tenho certeza que ainda há um espaço para o pudim que sua vovó fez com tanto amor.
Eita, Claudinha, por que você tá falando igual a minha avó? Até parece. Eu que mando bem demais no skate. Se liga no meu flip. Uau, mandou muito bem, Claudinha. Vai bombar nas redes. Boa tarde, senhor prefeito. Quero agendar uma reunião com Vossa Excelência para discutirmos o futuro do centro comunitário de nossa cidade. Qual a data e o horário mais apropriados para... Senhor prefeito, creio que essa reunião exija o decoro devido. Você não concorda? Caro cidadão, sente-se aqui para que resolvamos agora essa questão de tamanha urgência. Essa hipersensibilidade de grau agudo na região abdominal advém da ingestão de alimento em início de putrefação. Prescreverei um fármaco e você obterá melhora no seu quadro. Como é que é? Não entendi. Você pode me explicar? Fique calmo, senhor. Eu vou lhe ajudar. Essas dores fortes assustam, mas foi alguma comida estragada que o senhor comeu. Receitarei uma medicação e o senhor ficará bom logo logo. Muito agradecido, doutor. O senhor me ajudou muito. Vou recomendar o doutor para toda a vizinhança. Agora, nós vamos aos exercícios na página 42. Voltando a ter o que nós tínhamos antes de começar a pandemia, eu vou fazer leitura com vocês na sala de aula, aqui na nossa sala. E eu escolhi esse livro aqui, As Mil e Uma Noites, para ler para vocês. Vocês conhecem, já ouviram falar da história das Mil e Uma Noites? Já, sim. Muito bem. As Mil e Uma Noites é uma história que começou assim. Há muitos anos atrás, lá na Pérsia, existia um rei que precisava se casar. Aí ele escolheu uma jovem do reino e se casou com ela. Só que essa jovem traiu o rei. E o rei começou a desacreditar em todas as mulheres do mundo, porque essa mulher traiu ele desacreditou de todas as mulheres. E aí o que ele fez? Ele começou a pegar as moças do reino, porque a lei do reino não deixava ele ter ele ser rei se ele não tivesse uma esposa. Então ele começou a fazer o seguinte, ele pegava uma jovem do reino, casava com ela e no dia seguinte ia matar. Por quê? Ele não ser traído, então não dele, e ao mesmo tempo ele mantinha a regra de estar casado para poder continuar sendo rei. Na realidade, sultão. E um dia, estavam acabando as moças do reino, a filha do grão-vizir, que era a pessoa encarregada de matar as moças, resolveu se oferecer para ser a esposa do rei. Ela se chamava Sherazade. Deixa eu acabar de passar o carro de som. Bom, aí a Sherazade, que era filha do grão-vizir, resolveu que queria se casar com o rei. Ela falou que ela ia curar o rei. A Sherazade era uma menina muito inteligente, muito esperta, e ela gostava muito de leitura, ela lia muitas histórias. Então ela combinou com a irmã dela o seguinte: à noite, a irmã dela deveria ir no quarto de história, e sendo o último pedido pro rei. E o rei autorizou. Então, ela foi contando histórias durante 1001 noites, e ela conseguiu curar o rei.
E eu vou ler para vocês as 1001 noites, que são as 1001 noites de história da Sherazade. Ela parava a história no meio da noite, no meio da história, para poder sobreviver mais um dia. E assim, dessa forma que ela fez, ela acabou conquistando o rei e se casando novamente com ele, aí de maneira séria, e o rei parou de matar as moças do rei. Então, eu vou começar a leitura hoje. Eu vou ler 2 noites por vez, certo? Então, vamos lá. Primeira noite. O mercador e o gênio. Havia outrora um mercador que possuía grandes bens, tanto em terras como em mercadorias e dinheiro. Tinha à sua disposição um grande número de empregados, feitores e escravos. Como se visse obrigado, de vez em quando, a fazer viagens para conversar pessoalmente com seus correspondentes, um dia em que um negócio importante o chamou para longe do lugar em que vivia, montou a cavalo e partiu com seu alforge à garupa do animal, no qual havia guardado biscoitos e tâmaras, visto que deveria atravessar uma região deserta, onde não encontraria o que comer. Sem acidentes, chegou ao lugar de destino e, terminado o assunto que para lá o havia traído, tornou a montar ao cavalo a fim de voltar. No 4º dia de marcha, sentiu-se de tal forma importuno o ardor do sol e da terra aquecida, que se desviou do caminho para refrescar-se sob umas árvores. Ali achou, aos pés de uma grande nogueira, uma fonte de água claríssima e borbulhante. Apeou-se, prendeu o cavalo ao tronco de uma árvore e sentou-se perto da fonte. Após tirar do alforje algumas tâmaras e biscoitos. Comendo as tâmaras e atirando os caroços à direita e à esquerda. Terminada tão frugal refeição, como era bom muçulmano, lavou as mãos, o rosto e os pés e fez sua prece. Não havia ainda terminado sua prece quando viu o velho, enorme, que avançando para ele de alfange na mão, lhe disse com terrível voz: "Levanta-te, que preciso matar-te com este alfange, como tu mataste meu filho." E fez seguir a tais palavras um grito terrível. O mercador, horrorizado, tanto pela feiura como pelas palavras que lhe haviam sido dirigidas, respondeu tremendo: "Ai de mim, meu bom amo, de que crime posso ser culpado diante de vós, para merecer que me seja tirada a vida?" "Quero", prosseguiu o gênio, "matar-te assim como tu mataste meu filho." "Mas por Deus", respondeu o mercador, "como posso ter matado vosso filho? Não o conheço, jamais o vi." "Não te sentaste ao chegar aqui? Não tiraste do alforge umas tâmaras e, comendo-as, não atiraste os caroços à direita e à esquerda?" "Fiz o que dizeis", respondeu o mercador, "não o posso negar." "Sendo assim, digo-te que mataste meu filho, e eis como. Quando atiravas os caroços, meu filho passou por aqui e recebeu um deles num dos olhos, o que o levou à morte. Por isso preciso matar-te." "Ai, meu amo, perdão", exclamou o mercador. "Não há perdão, não há misericórdia. Não é justo matar quem matou?" "Concordo", disse o mercador, "mas certamente não matei vosso filho. Mesmo que o tivesse matado, tê-lo-ia feito sem querer. Por conseguinte, suplico-vos que me perdoeis e deixe que eu prossiga a minha jornada." "Não, não", disse o gênio, persistindo na sua resolução. "É preciso que eu te mate, como tu mataste meu filho." Assim, agarrou o mercador pelo braço, lançou-o com o rosto por terra e, levantando o alfange para cortar-lhe a cabeça. Entretanto, o mercador, debulhado em lágrimas, protestando sua inocência, chorava, se lembrando da mulher e dos filhos, e dizia as coisas mais comoventes da terra. O gênio, levantando o alfange, teve a paciência de aguardar que o infeliz acabasse de se lamentar, sem, todavia, apiedar-se. "São inúteis os teus lamentos", gritou-lhe. "Ainda que fossem de sangue as tuas lágrimas, não deixaria de matar-te, como tu mataste meu filho." "Como?", respondeu o mercador. "Não há palavras que vos possam comover?
Quereis de todo jeito tirar a vida de um pobre inocente? Sim, disse o gênio, estou resolvido a isso. Sherazade, a essa altura, percebendo que já era dia e sabendo que o sultão costumava levantar-se de manhã bem cedo para fazer sua prece e reunir o conselho, deixou de falar. Por Deus, minha irmã, é maravilhosa a tua história, disse Dinazade. A continuação é mais surpreendente ainda, respondeu Sherazade. E tu concordarias se o sultão me deixasse viver ainda hoje e me permitisse contá-la na próxima noite. Shahriar, que ouvira Sherazade com prazer, pensou consigo mesmo. Esperarei até amanhã, e ela morrerá. Mal eu tenho ouvido o resto da história. Resolvido, portanto, a não matar Sherazade naquele dia, levantou-se para fazer sua prece e ir ao conselho. O grão-vizir, durante todo o tempo, vivera em cruel inquietação. Em lugar de gozar a doçura, passara a noite suspirando, lamentando a sorte das filhas, de quem deveria ser o algoz. Mas, se em tão triste espera temia rever o sultão, qual não foi sua surpresa ao notar que o príncipe entrava no conselho sem lhe dar a funesta ordem aguardada. O sultão, segundo o hábito, passou o dia administrando os negócios do país. Quando a noite caiu, deitou-se. No dia seguinte, antes do despontar do dia, Dinazade não deixou de se dirigir à irmã e dizer-lhe: minha querida irmã, se não estiveres dormindo, suplico-te, enquanto aguardamos o dia que não mora, continues a história de ontem. Shahriar não esperou que Sherazade lhe pedisse permissão. Termina, disse-lhe ele, a história do gênio e do mercador. Estou curioso por saber qual é o fim. Sherazade, então, continuou. E aí nós vamos para a segunda noite. Quando o mercador viu que o gênio ia realmente cortar-lhe a cabeça, deu um grande grito e disse: detende-vos, mais uma palavra, por misericórdia. Tende a bondade de me conceder uma prorrogação. Dai-me tempo suficiente para despedir-me de minha mulher e de meus filhos, e legar-lhes os bens por um testamento que ainda não fiz, a fim de que não sejam obrigados a um processo após minha morte. Quando eu tiver terminado, voltarei imediatamente para cá e submeter-me-ei a tudo quanto lhe vos aprouver. Mas, disse o gênio, se te concedo a prorrogação que me pedes, temo que não voltes mais. Se quiser desacreditar no meu juro, respondeu o mercador, juro-vos pelo Deus do céu e da terra, que virei sem falta encontrar-vos aqui. Quanto tempo? Peço-vos 1 ano. É de quanto preciso para regularizar meus negócios, preparar-me para renunciar sem pesares ao prazer da vida. Prometo-vos que dentro de 1 ano, infalivelmente, estarei sob estas árvores à vossa disposição. Toma a Deus por testemunha da promessa que me fazes? Perguntou o gênio. Sim, respondeu o mercador. Tomo-o mais uma vez por testemunha e podeis crer no meu juramento. Aquelas palavras, o gênio, deixando-o perto da fonte, desapareceu. O mercador, recuperando-se do susto, montou novamente no seu cavalo e prosseguiu sua jornada. Mas, embora por um lado tivesse a alegria de haver se livrado de tão grande perigo, por outro, mergulhou em mortal tristeza ao lembrar-se do fatal juramento feito. Chegou em casa, sua mulher e seus filhos o receberam com muita alegria. Porém, em vez de os abraçar da mesma forma, pôs-se a chorar, e tão amargamente que eles não duvidaram de que devia ter-lhe acontecido algo terrível. Sua mulher perguntou-lhe a causa daquelas lágrimas e daquele sofrimento que o dominava. Nós nos alegramos, disse-lhe ela, com a tua volta, e no entanto tu nos alarmas pelo estado em que tivemos. Explica-nos, peço-te, o motivo da tua tristeza. Ai de mim, respondeu o marido, porque não me encontro em outra situação, só me resta 1 ano de vida. E contou-lhes o que se passara entre ele e o gênio, a quem dera a palavra de que voltaria ao fim de 1 ano para morrer. Ao ouvirem a notícia, sua mulher e seus filhos caíram na desolação. A mulher, dando lastimosos gritos, debatia-se e arrancava os cabelos. Os filhos,
debulados em lágrimas, faziam ressoar pela casa os seus gemidos. E o pai, cedendo à força do sangue, mesclava suas lágrimas aos lamentos deles. Era o mais comovente espetáculo do mundo. No dia seguinte, o mercador tratou de pôr em ordem seus negócios e, sobretudo, pagar suas dívidas. Distribuiu presentes aos amigos e deu grandes esmolas aos pobres. Deu liberdade a seus escravos, dividiu os bens entre os filhos, nomeou tutores para os menores e, devolvendo à mulher tudo quanto a esta pertencia pelo contrato de casamento, doou-lhe mais do que lhe permitiam as leis. E foi preciso partir. O mercador preparou seu alforje, onde colocou o lençol com o qual devia ser enterrado. Mas, ao querer despedir-se de sua mulher e seus filhos, se viu tamanha dor. Não se conformando com a ideia de perdê-lo, queriam acompanhá-lo para com ele morrer. Contudo, visto que era preciso decidir e deixar pessoas tão queridas, disse-lhes: meus filhos, separando-me de vós, nada mais faço senão obedecer a Deus. Submetei-vos corajosamente a esta necessidade, e lembrai-vos de que o destino do homem é morrer. Após tais palavras, aos gritos e à dor da família, partiu, e chegou ao mesmo lugar em que vira o gênio no dia prometido. Apeando-se imediatamente, sentou-se à beira da fonte para esperá-lo tristemente. Enquanto sofria em tão cruel espera, um bom ancião, que levava uma corça pelo cabresto, se aproximou dele. Saudaram-se e o ancião lhe perguntou: meu irmão, posso saber por que viestes a este lugar tão deserto, onde só existem espíritos malignos e não há segurança? Vendo tão belas árvores, dir-se-ia habitado, mas é uma verdadeira solidão, onde é perigoso deter-se por muito tempo. O mercador, satisfazendo a curiosidade do ancião, contou-lhe a aventura que o forçava a estar ali. O ancião ouviu-o com espanto e, tomando a palavra, disse: eis aí a coisa mais surpreendente deste mundo, e vós vos ligastes pelo mais inviolável dos juramentos. Quero testemunhar o vosso encontro com o gênio. Assim, sentou-se ao lado do mercador, e enquanto conversavam... Mas estou vendo o dia, disse Sherazade, interrompendo-se. O que resta é a parte mais linda da história. O sultão acabou a segunda noite. Vou ler só mais uma noite, tá? Terceira noite. Na noite seguinte, Dinazade dirigiu à irmã o mesmo pedido que lhe fizera antes. Minha querida irmã, queres dormir uma das tuas lindas histórias? Mas Shahriar interveio para dizer que queria ouvir a continuação da história do mercador e do gênio. Por conseguinte, Sherazade começou. Enquanto o mercador e o ancião, que levava a corça, conversavam, chegou outro ancião, seguido de 2 cães negros. Aproximando-se deles, saudou-os e perguntou-lhes o que faziam naquele lugar tão solitário. O ancião, que levava a corça, contou-lhe a aventura do mercador e do gênio, o que se havia passado entre eles e o juramento do mercador. Desculpem. Acrescentou ser aquele o dia da palavra empenhada e ter ele decidido ficar para ver o que iria acontecer. O segundo ancião, achando também o fato muito curioso, tomou a mesma decisão. Sentou-se perto dos outros e mal havia começado a participar da conversação, apareceu um terceiro ancião, o qual, dirigindo-se aos 2 primeiros, lhes perguntou por que parecia tão triste o mercador que estava com eles. Apenas ouviu o que se passara, o que lhe parecera extraordinário, quis ser testemunha do que sucederia entre o gênio e o mercador. Poucos instantes depois, perceberam no campo um espesso vapor, como que um turbilhão de pó erguido pelo vento, o qual avançou para eles e, dissipando-se repentinamente, lhes deixou ver o gênio, que, sem o saudar, se aproximou do mercador, empunhando o alfanje e agarrando-o pelo braço, disse-lhe: levanta-te, para que eu te mate como tu mataste meu filho. O mercador e os 3 anciãos, aterrorizados, começaram a chorar e a gritar. Sherazade, a esta altura,
Notando que o dia acabava de despontar, interrompeu a história. Mas esta havia de tal forma despertado a curiosidade do sultão que ele, querendo a todo custo saber o fim, mais uma vez adiou a morte da sultana. Não se pode imaginar a alegria do grão-vizir quando viu que o sultão não lhe ordenava matar Sherazade. A família, a corte, todos ficaram assombrados. Tá bom. Quarta noite. Pelo fim da noite seguinte, Sherazade, com a permissão de Shahriar, prosseguiu. Quando o ancião que levava a corça viu que o gênio se apoderara do mercador para matá-lo, lançou-se aos pés do monstro e, beijando-os, disse: Príncipe dos gênios, suplico-vos humildemente que suspendais vossa cólera e me concedais a graça de escutar-me. Vou contar-vos a minha história. Achardes mais maravilhosa e surpreendente que a aventura deste mercador, cuja vida quereis tirar, poderei esperar para ele o perdão do terço do seu crime? O gênio, após refletir por algum tempo, respondeu: Pois bem, concordo. A história do primeiro ancião e a da corça. Vou, pois, começar a minha história, prosseguiu o ancião. Peço-vos. Esta corça que estáis vendo é a minha prima e minha mulher. Não tinha mais do que 12 anos quando a desposei. Portanto, posso afirmar que deveria considerar-me não somente marido e parente, mas também pai. Vivemos juntos 30 anos, sem, contudo, termos tido filhos. Mas sua esterilidade não impediu que eu tivesse por ela muita consideração e amizade. Somente o desejo de ter filhos foi que me impeliu a comprar uma escrava, da qual tive um bastante promissor. Criou aversão pela mãe e pelo filho, e ocultou tão bem seu sentimento que conhecê-lo tarde demais. Entretanto, já tinha 10 anos quando fui obrigado a viajar. Antes da partida, recomendei a minha mulher, da qual não desconfiava, a escrava e seu filho, e pedi que cuidasse deles durante minha ausência, que durou 1 ano. Ela imediatamente se aproveitou da oportunidade para dar vazão a seu ódio. Dedicou-se à magia e, quando soube o bastante desta arte diabólica para efetuar seu horrível plano, levou meu filho para um lugar ermo e lá, por meio dos feitiços, o transformou em novilho e entregou-o ao meu feitor, com a ordem de o criar, explicando-lhe que o havia comprado. Não limitou o furor a tão abominável ato, transformou a escrava numa vaca e deu-a também ao meu feitor. Quando voltei, pedi-lhe notícias da mãe e do filho. Tua escrava morreu, disse-me ela, e quanto a teu filho, há 2 meses que não o vejo. Não sei que fim levou. Fiquei triste com a morte da escrava, mas, como meu filho apenas desaparecera, alegrei-me com a possibilidade de o rever em breve. Contudo, passaram-se 8 meses sem que ele voltasse, e dele eu nada conseguira saber. Quando chegou a festa do grande Bairã, para celebrá-la, ordenei ao feitor que me trouxesse uma das vacas mais gordas para sacrificar, o que ele fez imediatamente. A que me trouxe era minha própria escrava, a infeliz mãe de meu filho. Mas, no momento de sacrificá-la, ela começou a mugir lastimosamente, e eu notei que dos seus olhos caíam grandes lágrimas. Aquilo me pareceu extraordinário, e, sentindo-me domada, não consegui abatê-la. Ordenei, pois, ao feitor que me trouxesse a outra. Minha mulher, que estava presente, estremeceu diante da minha compaixão, e, opondo-se a uma ordem que tornava inútil a sua maldade: Que fazes, meu amigo? Perguntou-me. Imola esta vaca. O teu feitor não possui outra mais linda, nem mais adequada ao uso que dela queremos fazer. Para agradá-la, aproximei-me da vaca, e, lutando contra a piedade que impediu o sacrifício, ia desferir o golpe mortal, quando a vítima, redobrando as lágrimas e os mugidos, me desarmou pela 2ª vez. Aí, entregando o malho ao feitor, disse-lhe: Pega-o e sacrifica esse animal tu mesmo. Os seus mugidos e suas despedaçam o coração. O imprevisível que o outro sacrificou-a. Partejada, verificamos que só tinha ossos,
embora nos tivesse parecido bem gorda. Senti muita dor. Leva-a para ti, disse ao feitor. Deixa, dê de presente ou como esmola a quem quiseres. E se tens um novilho bem gordo, traga-o até aqui para substituir. Não me informei do que ele fez com a vaca, mas algum tempo depois de a ter mandado retirar da minha presença, voltou ele com um belo e forte novilho. Ignorando ser o novilho meu próprio filho, não deixei de me comover profundamente ao vê-lo. Por sua vez, o novilho fez tamanho esforço para vir a mim que rompeu a corda com a qual o segurava. Atirou-se aos meus pés de cabeça sobre o chão, como se pretendesse provocar minha piedade e suplicar-me que não tivesse a crueldade de lhe tirar a vida, advertindo-me como lhe era possível de... Fiquei mais preso e comido do que com as lágrimas da vaca. Senti-me possuído de tal ternura a interessar-me por ele, ou, para melhor dizer, o sangue cumpriu em mim o seu dever. Leva-o de volta, disse ao feitor. Cuida bem dele e traz-me imediatamente outro em seu lugar. Quando minha mulher me ouviu falar nesses termos, não deixou de exclamar. Que fazes, meu marido? Crê em mim, não sacrifiques outro novilho a não ser este. Mulher, respondi-lhe, não imolarei este, a quem quero conceder a vida, e rogo-te que não te oponhas. A malvada não atendeu minha súplica. Odiava demais meu filho para consentir que eu o salvasse. Exigiu-me o sacrifício com tal obstinação que me vi obrigada a concordar. Amarrei o novilho. Pegando o funesto facão, Sherazade deteve-se. O dia ia despontando. Minha irmã, disse-lhe então Dinazade, estou encantada com essa história que me prende a atenção. Se o sultão me deixar viver mais um dia, verás que o que vou contar-te amanhã te agradarás muito mais. Shahriar, curioso por saber o que se sucederia ao filho do ancião, disse à sultana que de boa vontade ouviria na noite seguinte o fim da história. Quinta noite. O ancião que levava a corça, continuando a contar sua história ao gênio, aos outros dois velhos e ao mercador, disse-lhe: peguei o facão e ia enterrá-lo na garganta do meu filho, quando, voltando para mim seus olhos tristes e marejados de lágrimas, de tal maneira me enterneceu que não tive coragem de imolá-lo. Deixei cair o facão e disse à minha mulher que pretendia matar outro novilho, e não aquele. Ela não poupou esforços para fazer com que eu mudasse de ideia, mas apesar de todas as suas palavras, mantive-me firme e prometi-lhe, para acalmá-la, que o sacrificaria no Bairaim do ano seguinte. No dia seguinte de manhã, meu feitor manifestou desejo de falar-me em particular. Venho participar-vos uma notícia pela qual me ficareis grato. Tenho uma filha que conhece um pouco de magia. Ontem, quando eu levava de volta ao curral o novilho que vós não quiseste sacrificar, notei que ela ria ao vê-lo e que logo depois começara a rir. Perguntei-lhe por que fazia ao mesmo tempo coisas tão diferentes. Meu pai, esse novilho que levais de volta é o filho do nosso amo. Ri de alegria por vê-lo ainda vivo e chorei por me lembrar do sacrifício de sua mãe ontem. Essas duas metamorfoses foram realizadas pelos encantamentos da mulher do nosso amo, que odiava mãe e filho, respondeu-me. Eis-me o que me disse minha filha, receio vos trazer a notícia. A essas palavras, ó gênio, continuou o ancião, imaginai a minha surpresa. Dirigi-me imediatamente com o feitor à sua casa, a fim de falar com sua filha. Chegando lá, fui primeiramente ao curral, onde se encontrava o novilho, o qual não pôde corresponder aos meus abraços, mas nos recebeu de tal maneira que me convenci de que era realmente meu filho. De repente, chegou a filha do feitor. Minha filha, e eu, poderás voltar a dar a meu filho sua forma primitiva? Sim, respondeu-me ela, posso. Ah, se fores capaz, prosseguiu, far-te-ei senhora de todos os meus bens. E ela sorrindo, vós sois o nosso amo, e eu bem sei o que vos devo, mas advirto-vos de que só poderei devolver a forma primitiva a vosso filho mediante duas condições. A primeira, ele se torne meu esposo, que me seja permitido punir a pessoa que o transformou em novilho.
Quanto à primeira condição, aceito de muito boa vontade. E digo mais, prometo-te outros bens particulares, além dos que o destino a meu filho. Enfim, verás como saberei reconhecer o grande serviço que de ti espero. Quanto à segunda, que diz respeito à minha mulher, também a aceito. Quem foi capaz de um ato tão criminoso merece ser punido. Deixo-a para ti, faze delas o que quiseres, contanto que lhe não tires a vida. Trá-la-ei, então, disse a filha do feitor, da mesma maneira que ela tratou vosso filho. Consinto, respondi-lhe, mas antes devolve-me meu filho. A jovem, então, pegando um vaso cheio de água, pronunciou sobre eles palavras que não pude compreender, e dirigindo-se ao novilho, ó novilho, se foste criado pelo Todo-Poderoso e Soberano Senhor do mundo, tal como te apresentas neste instante, continua com tua forma. Mas, se és homem e foste transformado em novilho por encantamento, retoma tua forma natural, com a permissão do soberano Criador. Terminando aquelas palavras, lançou sobre ele a água, e no mesmo instante, o novilho retomou a forma humana. Meu filho, meu querido filho, exclamei imediatamente, abraçamento que não consegui dominar. Foi Deus que nos enviou esta jovem para o encantamento que te prendia e vingar-nos do mal feito a ti e a tua mãe. Tenho certeza de que, por reconhecimento, não vacilarás em desposá-la como prometi. Ele consentiu com alegria, mas antes que se casassem, a jovem transformou minha mulher em corça, esta que aqui vedes. Desejei que tivesse essa forma e não outra, a fim de que a pudéssemos ver sem... Desde então, meu filho enviou e foi viajar. Como já não recebo notícias dele há muitos anos, pus-me a caminho para tentar descobrir seu paradeiro. E não querendo confiar a ninguém o cuidado de minha mulher durante a procura, julguei conveniente trazê-la comigo. Eis, dentes e maravilhosas? Bom, concordo, disse o gênio, e concedo-te o terço da graça deste mercador. Quando o primeiro ancião terminou sua história, o segundo, que levava 2 cães negros, dirigiu-se ao gênio e disse-lhe: Vou contar-vos o que aconteceu a mim e a estes 2 cães negros que aqui estão. E estou certo de que achareis a minha história ainda mais assombrosa que a que acabais de ouvir. Mas quando eu tiver terminado de contá-la, conceder-me-eis o segundo terço do perdão deste mercador? Sim, respondeu o gênio, contando que sua história ultrapassa da corça. Após tal consentimento, o segundo ancião disse: Mas Sherazade, pronunciando estas últimas palavras, interrompeu-se. O dia acabava de nascer. Irmã, como são interessantes essas aventuras! Minha irmã, não se comparam às que eu te poderia contar na próxima noite, se o sultão, meu senhor e amo, tivesse a bondade de me deixar viver. Shahriar nada respondeu. Levantou-se, fez sua prece e foi ao conselho, sem dar ordem nenhuma contra a vida da encantadora Sherazade.